Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita que eu já tinha feito numa outra postagem de salmão, mas eu vou refazer essa receita agora completa, sem cortes. Olha só, eu tenho aqui uma peça de salmão, filé de salmão de aproximadamente 650 gramas. Eu comprei esse filé numa peixaria, um peixe fresco, tá? Tô utilizando luvas para poder trabalhar com ele de forma bem higiênica e vou começar a tirar as espinhas. A primeira coisa, ó, espinha grande, idoso, criança, a gente mesmo, adulto, pode se engasgar com espinha. O salmão tem muitas mesmo no filé, muitas espinhas bem grande. Então a gente faz o seguinte, a gente retira. No caso, existe uma pinça que se usa para retirar, mas como a gente que faz em casa normalmente não tem esses materiais de cozinha, a gente vai puxando pelo tato mesmo. Pode utilizar também uma faca se quiser para auxiliar na hora de puxar, tá? E você vê, ó, ele tem muita espinha, então tem que ter muito cuidado com o salmão na hora de trabalhar, tá? Bom, aqui já está o salmão, ele já está limpo, já está sem espinha. Lavei também, embora muita gente diga que não há necessidade de lavar, nem salmão, nem carne. Eu prefiro lavar tudo que eu utilizo, tá? Então eu tirei as espinhas, lavei. Agora eu vou botar o sal no salmão, tá? Para botar o sal, eu vou virar ele dos dois lados. Como eu tenho 650 aproximadamente de salmão, eu vou utilizar aqui, ó, uma colher de café de sal. E aí eu passo por cima, depois passo pelo lado contrário esse mesmo sal, só para ele impregnar dentro do salmão, tá? Passando dessa maneira para impregnar. Minha mão já fica com um pouco de sal, sempre trabalhando com luva. E aí eu viro ele de lado. Aqui vai formar uma espécie de salmoura e eu vou deixar esse salmão por aproximadamente 30 minutos descansando nessa salmoura para ele pegar o sal, tá? Só que eu vou deixar ele descansando, mas antes eu vou cortá-lo. Bom, inicialmente eu cortei ele em 4 costas, tá? Costas, pedaços. Isso aqui, esses 4 pedaços, eles serviriam exatamente 4 pessoas. Ou eu posso fazer em pedaços menores, dependendo de quem gosta mais, quem gosta menos, iria pegar quantos pedaços quisesse. E é exatamente o que eu faço. Bom, o salmão já cortado em pequenos pedaços e limpo, ele fica na salmoura por 30 minutos no máximo para pegar bem o sal e depois ele vai direto para a frigideira ou para a panela. No caso, se você tiver uma frigideira com tampa, é melhor porque ele cozinha mais uniforme. E se não tiver, utiliza uma panela maior que você tenha, dependendo da quantidade, tá? No caso, estou dizendo de 650 gramas. Se for mais de 650 gramas, se for uma panela maior, uma frigideira bem grande. Ou você vai pegar só parte desse salmão, não precisa utilizar inteiro, né? E o restante você faz depois. Pode congelar, não limpo, sem limpar, porque senão não fica legal. Antes de limpar, você já corta um pedaço, se não for utilizar todo o salmão, guarda, congela. Quando você for pegar, é só descongelar dentro da geladeira mesmo e fazer o salmão. Esse salmão, já botei o sal, vou botar numa panela com fio de azeite, tá? Só um fio, porque o salmão já tem uma gordura natural, então não precisa de muito óleo e nem azeite, tá ok? Vamos lá. Bom,
Em uma panela grande, ainda fora do fogo, eu vou utilizar um fio de óleo só. Esse aqui é um azeite extra virgem, não precisa mais do que isso, tá? E vou pegar essa panela, colocar no fogo baixo para poder aquecer e botar o salmão, tá? Vamos até lá. Bom, nesse momento eu acabei de ligar o fogo para aquecer o azeite. Botei, ó, fogo baixo, mais baixo que tem, para poder cozinhar direito o salmão na hora que eu estiver fazendo. Aí, olha só, o salmão tem uma particularidade. Aqui tá o salmão, aguardando para ir pro fogo. Ele tem uma particularidade que é peculiar a ele e também ao bacalhau. O alimento que eles utilizam normalmente tem um verme. E esse verme ele não vai fazer mal assim pra gente, mas é bom a gente ter um pouco de cautela no cozimento dele. Você pode ver que nem os grandes chefes eles recomendam o salmão cru para comer. Use em comida japonesa, mas eles usam um preparo especial para evitar justamente o verme que tem no salmão. No meu caso, eles mandam fazer no máximo 10 minutos. Eu não concordo com isso. E o meu salmão ele fica mais ou menos 30 minutos, aproximadamente. Se ele passar de 30 minutos, ele costuma ficar seco. Não é isso que eu quero. Eu quero o salmão ainda suculento, com a carne legal pra gente comer. E aí eu faço dessa maneira, esperando ele pegar com o próprio caldo dele e ele vai dando a suculência. No meio do cozimento, você viu que eu botei um pouquinho de azeite. No meio do cozimento, quando estiver um pouco agarrando, eu já vou botar um pouquinho de água para poder o cozimento se dar por completo. Bom, nesse momento o azeite já está quente. A gente sente pelo cheiro que ele começa a liberar. E aí é a hora de eu colocar o salmão. Sempre coloco as postas mais grossas primeiro. E depois é que eu vou colocando as mais finas, tá? Tá dando um pouquinho de sombra, mas vou colocando as mais grossas, até para acomodar bem o salmão aqui dentro. Bom, esse salmão aqui, ele serve umas 4 pessoas, como eu falei, ou mais, dependendo de quantas pessoas comam na refeição. Ele pode dar até de 4 a 5 pessoas esse salmão que eu estou mostrando aqui, tá? A gente vai acondicionando ele e daqui a pouco eu vou mostrar um ponto que é o ponto que normalmente se retira e já se diz que está pronto para se usar, porque o centro dele fica rosadinho. Aqui, ó, já dá para ver que de um lado ele já deu uma selada, ó, já ficou esbranquiçado. Aí no caso seria para deixar mais alguns minutos e depois servir, que aí o centro fica rosado, mas eu não gosto, eu prefiro utilizar maior tempo de cozimento, mesmo que isso seja contra a parte gastronômica. Ó, esse ponto aqui. Aí eu já vou tirando aqueles que já estão mais cozidos, senão embaixo da primeira selada, e já vou colocando os que estão faltando, tá? Só para vocês verem. Bom, esse salmão aqui eu já virei todo, só as partes de cima ficaram todas esbranquiçadas, mas vocês podem ver esse aqui, ó, no centro dele ainda ele não está no ponto, ele está quase no ponto, mas ele está cru ainda, do outro lado ainda não ficou esbranquiçado, ele não selou.
Já esse outro aqui, ó, ele selou de um lado, selou do outro, mas ainda nessa pontinha ele ainda não está bom para o consumo. Isso segundo especialistas, tá? Para mim, 30 minutos é o tempo certo, porque aí evita qualquer contaminação no salmão. Olha só como ele fica por dentro, ó. Quando a gente dá uma selada, ele é muito delicado, para virar é muito difícil. Então quando dá uma selada, isso aqui ainda tá cru, mas quando ele ficar com o centro rosadinho, quer dizer que já tá bom, quer dizer, bom em termos, né? Questiono-se bom, então eu faço do meu jeito. Se vocês acharem que tá legal daquele jeito para vocês, cozimento, ok. O sal também, se achar que precisa mais sal, também vocês colocam de acordo com o gosto pessoal. O meu gosto pessoal, coloquei 1 colher de café de sal. O salmão fica pronto dessa maneira, ele fica pronto no próprio caldo, com um pouquinho de água quando ele começa a secar. Por dentro ainda tá cru, esse aqui, ó. Tá totalmente cru, mas esse aqui está se desfazendo muito fácil mesmo. Ele não aguenta nem dar uma viradinha que ele já começa a se desfazer. Mas olha só, esse salmão você pode utilizar no dia a dia, pode utilizar nas épocas de Natal, Ano Novo, também época de Páscoa. É uma coisa que você pode utilizar em qualquer época festiva, tá? E nas não festivas também, para quem é apreciador de salmão, tá? Bom, o salmão aqui ele já está secando, tá? Então o que eu faço? Na própria vasilha em que eu limpei e deixei de salmoura, eu vou botar um pouco de água e despejo, porque é com isso que eu faço. Eu tiro um pouco do sal que ficou ainda na vasilha, que eu estava botando ele na salmoura, depois de limpo, e além disso eu ainda dou um pouco da própria gordura dele que fica sempre na panela, na vasilha que a gente utiliza, né? Olha só, esse salmão ele está muito quebradiço. Ele estava assim ao lavar e na hora de virar também. Aí o que a gente vai fazer, ó, assim, ó, desse jeito aqui. Deixa eu ver se consigo. Ó, desse jeito aqui, ó, já se considera que o salmão passou do ponto. Ele já perdeu o tom, ele tá rosado, mas um tom pouco rosado. Detalhe, eu ainda fiz o sacrilégio de lavá-lo, né? E lavei bem, muito tempo. Porque o certo seria ficar assim, ó, desse jeitinho, rosadinho de um lado. Tá? No centro, na hora de abrir, ele deveria estar rosadinho, que ele ficaria mais suculento, mas porém mais cru. Então, vamos aguardar. Agora eu vou tapar, pegar a panela dele, tapar para poder o cozimento se processar, também com a panela tampada. Bom, nesse momento, o salmão já secou aquela água, tá? Aí eu viro ele. No meu caso aqui, eu utilizei uma panela, embora seja grande, ela ainda era pequena para o salmão que eu tinha. Então, o certo seria se eu utilizar uma frigideira maior ou ter dividido em 2 vezes, em 2 partes, para 2 dias, mas eu queria fazer tudo de uma vez. Então, eu acabei utilizando isso aí e muita parte do salmão se esfacelou. Olha só, aqui dá pra ver, ó, tá seco já. Opa, pouco. Ó, tá seco. Só tem o próprio óleo do salmão dando vapor direto. E aí o salmão falta mais 5 minutos para poder cozinhar. Eu vou acrescentar um pouquinho só mais de água para ele terminar o cozimento. Bom, nesse momento o salmão está totalmente cozido, passou exatamente o tempo. Eu acrescentei mais uma pitadinha só de sal, que a medida que eu utilizei foi normalmente para 500
gramas, mas como tinha um pouquinho mais, eu acrescentei um pouquinho só para dar um gostinho de sal. Não é para salgar o salmão, tá? Mas aí você vai experimentando o seu salmão e de acordo com o que você acha necessário, você vai acrescentando o sal a gosto, tá? Mas espere primeiro, antes de experimentar, espere dar o primeiro cozimento de 20 minutos no mínimo. Ou se você não se importar com isso, assim que você achar que já está selado, já dá para experimentar o sal, você pode experimentar, tá ok? Então essa é a postagem de hoje, espero que vocês gostem, tá? Aqui ó, olha esse aqui ó, esse pedaço como é que ficou bonito. Se você deixasse daquele jeito que eu deixei inicialmente, em 4, você veria numa frigideira como fica bonito o salmão daquele jeito. Tá? Aqui deu uma esfacelada devido à panela, mas espero que apesar de tudo vocês tenham gostado dessa postagem. Se vocês gostaram, vocês vão lá, dá um ok de vocês. Se quiserem, pode seguir meu canal, tá? Tô aberta a seguidores. E se não gostar também, pode deixar o seu recado. A gente aceita qualquer opinião, tá bom? Espero que gostem. Isso aí pode servir para as festas de Natal, Ano Novo e para o dia a dia. Até mais!